Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aos nossos estudos. Estamos aqui no curso Direito Administrativo com o Dudu, no módulo 5, Contratos Administrativos, já de acordo com a Lei 14.133 de 2021. Lembrando que você pode ter adquirido somente um módulo ou o curso inteiro, que para mim é um prazer igual de receber aqui para estudar Direito Administrativo comigo. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui às características dos contratos administrativos. Sem sombra de dúvida, um dos pontos que mais caem nos concursos públicos. Legal? Vamos junto? Vamos junto. De acordo com a melhor doutrina, lembrando que essas características, elas surgem com a doutrina interpretando a legislação, doutrina e legislação, algumas até jurisprudência também, são características do contrato administrativo. Primeira característica, a administração como contratante. Você viu comigo que, em regra, a administração pública ela vai assinar o contrato com um particular. E, excepcionalmente, a administração pública contrata com a própria administração. Só que você percebeu? Em nenhum momento a administração pública deixou de ser a contratante, a que chama para contratar. Então, a administração pública é a contratante no contrato administrativo. Perfeito? Então, quando a gente percebe isso, fica muito mais claro da gente entender que no contrato administrativo existe supremacia do interesse público. Por quê? Porque, entre aspas, quem manda no contrato, quem é o contratante, é a administração pública. Legal? Segunda característica, o contrato administrativo é consensual. Por que o contrato administrativo é consensual? Porque tem que ser um acordo de vontade. Então, imagine você que a administração pública quer comprar remédio. E eu tenho uma farmácia. Legal? Eu posso ser obrigado a vender remédio para a administração? Não. Vai ter que ter um acordo de vontade. Qual é esse acordo de vontade? A administração quer comprar, eu tenho que querer vender. Se a administração quer comprar, mas eu não quero vender, não há um consenso, não vai ter um acordo de vontade, vai ter uma imposição de vontade. E todo contrato administrativo é um acordo de vontade. Legal? É um acordo de vontade, ou seja, basta, é necessário, mas basta, que a administração queira comprar e eu queira vender para o contrato estar celebrado. Tá bom? Entenda isso aqui, ó. Agora, isso aqui tem tudo a ver com uma outra matéria, que é ato administrativo. Por isso, que lá na matéria de ato administrativo, os doutrinadores falam que todo ato administrativo é bilateral, porque todo ato administrativo, os doutrinadores falam que todo contrato administrativo é um ato administrativo bilateral. Por que os contratos administrativos, por que o CA, os contratos administrativos, são atos administrativos bilaterais? Simples, porque tem que ter o acordo de vontade. A administração quer comprar e eu tenho que querer vender. Se a administração quer comprar e eu quero vender, nós estamos diante de um ato administrativo bilateral. Agora você entendeu por que a doutrina diz que todo contrato administrativo é um ato administrativo bilateral. Todo contrato administrativo é um ato administrativo bilateral. Por quê? Porque a administração quer contratar e eu tenho que querer ser contratado. A administração quer comprar, eu tenho que querer vender. Porque senão não seria ato bilateral, seria ato unilateral. Então você agora entendeu, vou repetir mais uma vez, por que a doutrina diz que todo contrato administrativo é um ato bilateral. Por quê? Porque tem que ter acordo de vontade. A administração quer alugar e eu tenho que querer locar. A administração quer vender, quer comprar, eu tenho que querer vender. A administração quer fazer uma obra e eu tenho que querer fazer obra. Porque se a administração pública quiser e eu não quiser, não tem contrato. O contrato é um acordo bilateral, é um ato bilateral. Ou seja, a administração faz a proposta e eu tenho que aceitar. Perfeito? Ou seja, todo contrato administrativo é um acordo de vontade.
É um ato administrativo bilateral. Depois, todo contrato administrativo, como regra, ele é comutativo. O que é comutativo? Tanto a administração quanto o particular contratado, aqui eu estou trabalhando com a regra, né, tem o prévio conhecimento dos seus direitos e deveres. Então, olha aqui, ó, a administração contratou comigo, com eu aqui é o professor Luiz Eduardo, tá? A venda de caneta. Então, a administração pública contratou comigo, que sou dono de uma papelaria, a venda de caneta. Olha aqui, ó. A administração vai pagar e eu vou entregar a caneta. Tanto eu quanto a administração, nós já sabemos o que vai acontecer no contrato. A administração vai me pagar e eu vou entregar a caneta. Fora disso, o que acontecer está errado. Por quê? Porque o contrato administrativo é um contrato comutativo, ou seja, ambas as partes já têm conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. Qual é o direito da administração? Receber a caneta. Qual é o dever? Pagar. Qual é o meu direito? Receber o dinheiro. Qual é o meu dever? Entregar a caneta. Então, todos nós nesse contrato aqui já sabemos os nossos direitos e os nossos deveres. Por isso que o contrato administrativo, em regra, ele é comutativo. Professor, qual é o antônimo? Qual é o contrato que não é comutativo? É o contrato aleatório. Tá? O contrato aleatório, diferente dos contratos comutativos, há uma indefinição de obrigações. Ou seja, no contrato comutativo, as partes entram no contrato sem saber todos os seus direitos, todos os seus deveres, ou seja, sem saber até mesmo como é que o contrato vai terminar. Um bom exemplo de contrato comutativo é o contrato de seguro. Né? Por exemplo, é uma verdade isso aqui, né? A gente faz um seguro para o nosso carro, paga lá, esperando nunca usar. E se usar, a gente não sabe como é que a gente vai usar. Não sabe se vai ser um simples furto, se vai ser um roubo, se vai dar perda parcial, perda total, se não vai dar perda nenhuma. Ou seja, no contrato de seguro, né, de uma forma geral, o melhor exemplo aqui, seguro do carro, nós estamos diante de um típico contrato aleatório, que é aquele onde nós não sabemos, né? Você e a seguradora, vocês não sabem como é que esse contrato pode terminar. Pode terminar você pagando uma fortuna e você nunca usar esse contrato e a seguradora ficar, ó, feliz da vida. Mas pode acontecer como já aconteceu comigo. Eu assegurei um carro 9 horas da manhã, às 21 horas ele foi furtado não, roubado à mão armada aqui no McDonald's de São Francisco, em Niterói. Cara, parecia, deu até problema, a seguradora investigou, porque às 9 horas da manhã eu fui na antiga de casa, em Santa Rosa, aqui em Niterói, e fiz a vistoria do seguro. Às 21 horas, a mão armada me tomaram o carro. Como poderia acontecer, como já aconteceu comigo no meu atual carro, né, eu pagar 2, 3, 4, 5 anos e nunca usar. Ou seja, o contrato de seguro é um contrato tipicamente aleatório. A gente paga e não sabe como termina. Mas no contrato administrativo, nós estamos diante de um contrato comutativo. Ou seja, por que que o contrato administrativo, por que que o contrato administrativo é um contrato comutativo? O contrato administrativo, CA, é um contrato comutativo. Por quê? Porque tanto a administração, a contratante, quanto o particular, o contratado, eles já sabem todos os seus direitos e todos os seus deveres. Não existe um espaço para transigir quanto a isso. A administração pública me contratou para vender caneta para ela. A administração já sabe qual é o direito dela. Exigir a caneta funcionando. Qual é o dever dela? Me pagar. E eu, dono da papelaria, também já sei qual é o meu direito. Receber o valor pela caneta. E qual é o meu dever? Entregar a caneta.
Ou seja, todos nós nesse contrato já conhecemos todos os nossos direitos, todos os nossos deveres. Bom? Tá bom. Quarto, o contrato administrativo é um contrato sinalagmático. Professor, o senhor está aprofundando, né? Cara, eu estou te preparando para uma prova FGV, por exemplo. Né? Ah, mas aí, será que um macetinho mnemônico? Não, aqui não. Comigo não. Comigo, quando eu tiver que falar um mnemônico, eu até falo. Uma sigla, coisa e tal. Mas quando tem direito, é direito pelo direito, irmão. Aqui comigo é direito pelo direito. Tem esse negócio de ficar esticando a tinta, não. Bom? Característica. Quarta característica. Todo contrato administrativo, a regra é ele ser sinalagmático. Então, toda vez que eu escrever CA, é contrato administrativo, tá? O que é um contrato sinalagmático? São nos contratos administrativos há estabelecimento de obrigações recíprocas para as partes. Ou seja, você viu comigo que no contrato administrativo, CA, todas as partes já sabem os seus direitos e os seus deveres. Por quê? Porque ele é comutativo. Só que entre os deveres e os direitos tem que ter um negócio chamado, olha aqui, equilíbrio. Ou seja, reciprocidade. E você vai estudar isso comigo daqui a pouquinho, um negócio chamado equilíbrio econômico e financeiro da cláusula do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Calma, segura um pouquinho. Mas nesse momento eu queria que você soubesse o seguinte, ó, tem que ter um equilíbrio entre os direitos e os deveres. Ou seja, os direitos devem estar proporcional aos deveres. Porque se alguém, seja a administração ou seja o particular, tem muitos deveres e poucos direitos, esse contrato deixa de ser um contrato sinalagmático, né? E ele passa a ser um contrato, teoricamente, até abusivo. Você vai estudar comigo que tem cláusulas exorbitantes. Só que essas cláusulas exorbitantes, elas estão previstas em lei. Então, é uma regra do jogo que a pessoa, quando assina um contrato com a administração, ela tem que conhecer a lei e saber que a administração tem alguns poderes, né, maiores do que ela. Mas não chega a ser nada assustador, porque as pessoas já sabem a regra do jogo, né? Ou seja, se eu vendi, né, caneta, olha aqui, ó. Se eu vendi caneta para a administração pública, né, a administração pública pagou em cada caneta dessa R$1, ela não pode exigir uma qualidade Montblanc. Né? E eu que vendi essa caneta para a administração, não posso exigir o preço de uma Montblanc. Então, a administração pública quer uma caneta para escritório, quer comprar canetas para usar nos escritórios públicos, né? Ok. Ó, a minha empresa que ganhou a licitação assinou o contrato para fornecer essa caneta. Uma caneta que custa R$1. Cara, uma caneta que custa R$1 é essa caneta aqui, ó. Eu até tenho uma Montblanc ali, depois eu pego para vocês que está parada, está enguiçada, eu não tenho dinheiro para consertar. Né? Mas se a administração pública assinou um contrato para uma caneta de R$1, é isso aqui, não é uma Montblanc. Então, a administração, quando paga R$1, ela vai receber essa caneta, não vai receber uma Montblanc. Até porque ficou tudo acertado na licitação. Existe um equilíbrio, né, entre o que a administração pagou e o que ela espera, direitos e deveres. E existe um equilíbrio entre o que eu recebi e o que eu tenho que entregar. Eu também não posso entregar uma caneta enguiçada. Deu para entender? Esse contrato sinalagmático é o equilíbrio, é a reciprocidade entre as obrigações das partes. Obrigações aqui em sentido lato, né? Obrigações de entregar e obrigações de pagar. Feito, tá aqui, ó. Reciprocidade, equilíbrio entre direitos e deveres. Quarta característica, o contrato administrativo é um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? O contrato de adesão é aquele contrato onde não é possível discutir as cláusulas. O contrato de adesão, pessoal, imagine que isso aqui é um contrato, ó, é aquele que as cláusulas já estão prontas.
Ou seja, uma das partes, aqui em sentido de artigo, né? Uma das partes cria as cláusulas. Então, o contrato de adesão é aquele que as cláusulas já estão prontas. Né? E quem fez as cláusulas? Foram ambas as partes? Não. Uma das partes cria as cláusulas. O contrato administrativo é um típico contrato de adesão. Contrato administrativo é um típico contrato de adesão. Por quê? Porque no contrato administrativo as cláusulas já vêm prontas. E quem criou essas cláusulas? Quem criou essas cláusulas, obviamente, que foi a própria administração. Então, se a administração pública assinou um contrato comigo, para eu vender caneta para a administração pública, esse contrato que eu assinei com a administração, as cláusulas dele, né, já estavam prontas. As cláusulas desse contrato já estavam prontas. E quem criou essas cláusulas? Foi a própria administração, na verdade, a Procuradoria da Administração Pública que criou essas cláusulas. Perfeito? Perfeito, né? Professor, qual é o antônimo do contrato de adesão? O contrato em que as partes criam as cláusulas. Lembrando que nos contratos em que as partes criam as cláusulas, esse contrato aqui, via de regra, ele não se aplica à administração pública, tá? Na administração pública, nos contratos administrativos, né, os contratos já têm cláusula pronta, são contratos de adesão. Mas só para eu ficar sabendo, como é que é o nome do contrato em que as partes, né, vou escrever de novo, e as partes criam as cláusulas. Ou seja, aquele contrato em que as partes sentam para poder criar as cláusulas. O nome desse contrato é contrato paritário. Contrato paritário são aqueles em que as partes sentam para poder escrever as cláusulas. Isso aqui não se aplica à administração. Isso aqui não se aplica nos contratos administrativos. No contrato administrativo, você viu comigo que, em regra, ele é um contrato de adesão. As cláusulas já estão prontas, as cláusulas foram criadas pela própria administração pública. Legal? A administração pública não sentou com o particular, ou seja, com a empresa, para poder elaborar as cláusulas. Próxima característica, sexta característica. Né? Todo contrato administrativo, né, é um contrato oneroso. Isso aqui é a regra, né? Em regra, todo contrato administrativo é um contrato oneroso, porque as partes determinam que as vantagens contratuais devem corresponder às prestações. Pessoal, isso aqui tem uma máxima no direito, né? No contrato administrativo, todos perdem e todos ganham ao mesmo tempo. Isso aqui é a regra no contrato administrativo, porque, em regra, todo contrato administrativo é oneroso. Pelo amor de Deus, para de falar que todo contrato administrativo é oneroso porque tem dinheiro a pagar. Isso é uma das loucuras que a gente tem que ver que a gente vê na internet aí. Tá? Quem fala isso não sabe nada de teoria geral dos contratos. Tá? Vamos lá. Em regra, o contrato administrativo é oneroso por quê? Porque todos perdem, todos ganham. Olha aqui, a administração pública assinou um contrato comigo, para eu vender caneta para a administração. Lembra disso? Todos perdem, todos ganham.
O que a administração pública ela vai perder? A administração vai perder dinheiro, que ela vai ter que me pagar. Mas o que ela vai ganhar? Caneta. E eu, o que eu vou perder? Eu vou perder caneta. Mas vou ganhar dinheiro. Isso aqui é um típico contrato oneroso. Diferente do contrato gratuito, né? Que é o contrato de doação. Então aqui, ó. Eu te doei, né, a você meu carro. Eu te doei meu carro. O que eu perdi? Eu perdi o carro. E o que eu ganhei? Nada. O que você perdeu? Nada. E o que você ganhou? Carro. Isso aqui é um típico contrato gratuito. Contrato gratuito é aquele em que um, né, não perde nada e ganha tudo, e o outro perde tudo e não ganha nada. Perfeito? Isso aqui, ó, no direito administrativo é exceção, até tem. Mas em regra, no direito administrativo, a administração perde e ganha, e o particular contratado também perde e ganha. A administração perdeu dinheiro, mas ganhou caneta. Eu perdi caneta, que meu estoque baixou, mas eu ganhei dinheiro. Isso aqui é um típico exemplo de contrato oneroso. Tá bom? Tá bom. Ah, eu até botei aqui, ó, o exemplo de cadeiras. É a mesma coisa, né? Imagine você que a União comprou cadeiras, né, do fornecedor Delta, da empresa Delta. Ó, a União perdeu cadeira, né, perdeu dinheiro, mas ganhou cadeira. O fornecedor Delta perdeu cadeira, mas ganhou dinheiro. É um típico contrato, né, oneroso, onde ambas as partes perdem, mas também ganham alguma coisa, tá? Sétima característica, todo contrato administrativo é personalíssimo. Essa é a regra. Porque todo contrato administrativo ele é personalíssimo. O contrato administrativo ele é personalíssimo por quê? Porque o contratado, né, no contrato administrativo, deve ser celebrado com o vencedor da licitação. Então, olha aqui, ó. Contrato administrativo, né, ele vai ser celebrado entre quem? Via de regra é aqui, ó. Entre a administração, que vai assinar um contrato com o particular. Só que você viu comigo que a regra é que esse particular é o vencedor da licitação. Não foi isso? É a regra, né? E este licitante que deve cumprir o contrato. E aí, olha aqui. Se foi a administração pública que assinou o contrato com o licitante vencedor, um particular, né? Esse particular aqui, ó, é o licitante vencedor. Vamos chamar esse cara aqui, ó, de empresa ASA. É a empresa ASA que celebrou o contrato com a administração pública, que venceu a licitação, é ela que vai cumprir o contrato. Ou seja, o contrato administrativo ele é personalíssimo por quê? Porque o cara que ganhou a licitação, que assinou o contrato, é que vai cumprir o contrato. Vamos para a prática? A prática não deixa a gente errar. Vou botar esse artigo aqui para baixo. Eu vou ler ele daqui a pouquinho. Segura um pouquinho. Tá? Vamos aqui, ó. Foi feita uma licitação em que a União queria levantar... Vou botar aqui, ó. A União queria levantar esse prédio de 10 andares. A União quer levantar um prédio de 10 andares. Perfeito. Aí, foi feita uma licitação. Em razão da complexidade aqui, ó, foi feita uma concorrência. E nessa licitação, a empresa ASA foi a vencedora. Se a licitação foi vencida pela empresa ASA, contrato administrativo vai ser assinado entre a União e a empresa ASA, onde a empresa ASA vai se comprometer a construir esse prédio. Isso aqui é um contrato personalíssimo, ou seja, o licitante que vence a licitação é ele que vai contratar com a administração
e é ele que vai cumprir o contrato. É isso que a gente espera. Só que olha aqui, rapidinho. A construção de um prédio, ela tem várias etapas, né? Tem. Por exemplo, a construção do prédio. Estou chutando, tá, gente? Tem a parte elétrica. Tem a parte hidráulica. Tem a parte das ferragens. E vou botar aqui, ó, e etc. Um monte de coisa. Imagine você que a empresa ASA, ela vai fazer tudo. Ela vai fazer a parte da fundação, a parte hidráulica, a parte das ferragens, marcenaria, vai fazer a parte dos pisos, vai fazer tudo. Só que a parte elétrica, ela chamou a empresa BSA. Qual o problema? Nenhum. Como é que é o nome disso aqui, professor? Isso aqui é o que nós chamamos de subcontratação. Legal? O contrato administrativo, mesmo sendo um contrato personalíssimo, em que o licitante vencedor vai assinar o contrato com a administração e é ele que vai ter que cumprir o contrato. Mas nada impede que ele faça subcontratação parcial. Vamos estudar isso daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente. A subcontratação parcial é aquela em que, do tudo que ele tinha que fazer, ele pegou um pedacinho e subcontratou, ou seja, chamou uma outra empresa para ajudar ele. Então, repete comigo, ó, o contrato administrativo ele é personalíssimo, porque aquele que assinou o contrato é que vai ter que cumprir o contrato. Ou seja, aquele que venceu a licitação e assinou o contrato, é ele que vai cumprir o contrato. Mas isso não impede que ocorram subcontratações, ou seja, o licitante vencedor que venceu o contrato, ele chama alguém para poder fazer um pedacinho e ajudar ele. Nós chamamos isso de subcontratação parcial. Isso está previsto no artigo 122, legal, da Lei 8.112, que diz, que afirma para a gente categoricamente que apesar do contrato administrativo ser personalíssimo, ou seja, aquele que ganha a licitação assinará o contrato e cumprirá o contrato, admite subcontratações. Porém, subcontratação de partes, ou seja, subcontratação parcial. Perceba você, de tudo que a empresa A tinha que fazer, só chamou B para ajudar a fazer a parte elétrica. No direito brasileiro, não se admite subcontratação total nos contratos administrativos. Tem que ser subcontratação parcial. Total não. Tem mais característica? Sim. Próxima característica, todo contrato administrativo ele é formal. Por que o contrato administrativo ele é formal? Ele tem que seguir regras rígidas definidas em lei. Então, todas as vezes que você quiser perguntar em direito administrativo por que algo é formal, porque deve seguir regras rígidas previstas em lei. Legal? Ou seja, é necessário ler o artigo 92 da nova Lei de Licitações e Contratos, para que a gente tome ciência das cláusulas contratuais essenciais, a validade do contrato, e aí nessas cláusulas contratuais a gente vai perceber que o contrato administrativo, guerreiro, ele é formal demais. Okay? Não é brincadeira. Nós vamos estudar essas cláusulas aqui quando for estudar cláusulas exorbitantes. Segura um pouquinho. Mas só para você perceber que o contrato administrativo, na lei de contrato e licitação, tem um artigo que só fala das cláusulas, guerreiro. Ou seja, e ainda tem mais. O contrato administrativo ele é tão formal que você viu comigo que ele tem que ser antecedido de licitação, cara. Comparando o contrato administrativo com os contratos que você faz, os seus contratos são contratos privados, você sabe, não precisa de licitação. Por quê? Porque seus contratos privados, em regra, eles são informais.
né? É o que diz o artigo 108 e 109 do Código Civil. Já no contrato público, os contratos precisam ser formais. Cara, tem um monte de cláusulas obrigatórias, fora as cláusulas exorbitantes, e ainda tem mais. É um contrato que tem que ser antecedido de licitação. Ou seja, o contrato administrativo ele é tão formal que a administração não pode contratar com quem ela quer. Ela tem que contratar com quem ganha a licitação. Isso não acontece com você. Quantas vezes você, para ajudar um amigo, você comprou algo mais caro na loja do amigo para ajudar o amigo? Não é assim que a gente faz às vezes? Amigo tem que ser assim, hein? É isso. Então, professor, me explica aí. Por que eu posso afirmar que o contrato ele é formal? Ai, peraí. Tem que tirar isso aqui? Depois eu boto aqui embaixo. Por que eu posso afirmar que o contrato administrativo ele é um contrato formal? Bem rapidinho. Bota para baixo. Isso. Ó, eu posso afirmar que o contrato administrativo ele é um contrato formal. Por quê? Primeiro, você vai ver comigo daqui a pouquinho, ele tem que ser escrito. Em regra, não se admite contratos formais. Contratos informais não escritos. O contrato tem que ser escrito. Segundo, você vai ver comigo, ele tem que ser antecedido de licitação. Então, a administração pública não contrata com quem ela quer, contrata com quem ganha a licitação. E terceiro, esse contrato ele tem várias cláusulas, inclusive são cláusulas definidas por lei. Você vai ver comigo aqui embaixo, ó. Essas cláusulas podem ser, vou botar aqui embaixo, ganhar tempo, ó. Essas cláusulas podem ser cláusulas, né, contratuais. Essa formatação, quando bagunça, ela bagunça, né? Vamos lá, deixa aqui. Podem ser cláusulas contratuais essenciais ou exorbitantes. Ou não, né? E exorbitantes. Ou seja, todo contrato administrativo ele é tão formal que a lei estabelece no artigo 92 as cláusulas essenciais e no artigo 104 as cláusulas exorbitantes. Ou seja, eu não conheço aqui no direito privado, na minha vida particular, né, uma lei que diz que fecha as cláusulas que eu sou obrigado a colocar. Por isso que o contrato administrativo, querido, ó, ele é muito formal. Vamos botar aqui, né? Ele tem cláusulas essenciais. E você vai ver comigo lá no artigo 92, daqui a pouquinho a gente vai ver, são essas cláusulas aqui, ó. E tem cláusulas exorbitantes. Estão no artigo 104. Tudo isso aqui, ó, da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, tá? A Lei 14.133. Querido, se isso aqui não é um contrato formal, um contrato em que a lei diz que ele tem que ser escrito, um contrato que tem que ser antecedido de licitação, ou seja, a administração não tem liberdade para contratar. Ela contrata com quem vence a licitação. Um contrato em que a lei impõe cláusulas. Quais cláusulas? Cláusulas essenciais no artigo 92 e cláusulas exorbitantes no artigo 104. Querido, se isso aqui não é um contrato formal, não sei mais o que é. Então, todo contrato administrativo, por força de lei, ele é formal, tá bom? Olha aqui rapidinho. Eu vou aproveitar agora, né? Deixa eu ver se tem outra característica, eu creio que não. Não tem. Eu vou aproveitar agora para fazer um intervalo. Quando eu voltar, eu vou revisar todas as características e dentro da formalidade, ou seja, dentro da certeza que o contrato administrativo ele é formal, eu vou ver alguns negocinhos que caem em prova. Tá bom? Vamos lá? É VaptVupt. Eu já estou voltando.